Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do podcast Sandra com Elas. Sabemos que empreender, no nosso país está sendo um desafio, seja para homem, para mulher, seja qual for a idade. Mas aqui nós temos um lema: nunca desista do seu sonho. E no dia de hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vem, empreendendo, é proprietária de um estabelecimento. Vocês vão se surpreender e vão aprender. Nessa noite a gente estamos com a Alexandre de Abreu. Seja bem-vinda ao podcast Obrigada, Sandra com Elas. Sandra. É um prazer estar aqui com vocês no 33º podcast Sandra com Elas. Olha, tem muito a ver, hein? Tudo a ver. 33º. E aí tem uma pergunta que é ícone, do nosso podcast. Quem é Alexandre de Abreu? Alexandra de Abreu. Alexandra de Abreu é uma pessoa que nunca desiste, que luta por tudo. Desistir não existe no vocabulário. Sou mãe de 4 filhos, avó de 5 netos e sou proprietária de uma oficina mecânica. E também, nessa minha trajetória, eu tive a oportunidade de estudar, fiz comércio exterior. Logo já comecei a fazer, terminando o comércio exterior, fiz a faculdade de Direito, que era um sonho desde os meus 18 anos. E terminei também este ano Gestão Pública. Então, acho que o conhecimento, ele só agrega, só traz felicidade pra gente. E é isso mesmo, isso aí. Você corta. Que aí você falou que você é proprietária de uma oficina mecânica. Sim. E aí, sendo proprietária, eu quero que você nos diz aí como é que é esse desafio. Porque, pelo que você dizendo, uma pessoa que não desiste dos seus sonhos. E aí, quanto tempo já nessa área? Foi assim uma surpresa eu acabar entrando nesse ramo automotivo há mais de 15, quase 20 anos mais ou menos. E não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Empreender no nosso país, então, mais ainda, né? Não é meio complicado, né? Mas a gente não pode desistir. Você nos disse que você já está aí próximo dos 20 anos. Então, você bateu um recorde, como a gente pode se dizer, por quê? Há dados estatísticos em que o Sebrae nos diz que grande parte, de quem empreende desiste antes dos 5 anos. Então, eu acredito que você passou aí já desses 5 anos. E como foi tudo isso, passar desse período? Então, não é muito fácil, não é como eu havia dito, principalmente por conta do empreendedorismo no nosso país, que é muito difícil, cargas altas de impostos, a gente não tem muito incentivo. Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele é um grande herói, ele é um lutador, né? Porque não desiste dos seus sonhos e porque ama o que faz. E também porque pela própria concorrência também, né? Então, a gente nós nos mantermos no mercado de trabalho é muito difícil, né? Então, além desse problema de impostos, tem o problema de concorrência, né? Às vezes qualquer portinha aí vira uma oficina e nós somos legalizados, nós pagamos os impostos, nós, fazemos o serviço com qualidade, damos a garantia para o cliente. Então, é bastante complicado lidar com o cliente, explicar certinho o que aconteceu, passar uma confiança para esse cliente também não é fácil, né? Fazer ele acreditar que a gente está cuidando do carro dele com todo amor e carinho para que ele saia satisfeito. Então, é um grande desafio. Então, são várias coisas que a gente tem que se atentar, né, para continuar aí no mercado de trabalho. Tendo uma oficina mecânica, esse é um mundo bem masculino, não é assim dizer assim que é um mundo feminino. Sim, Por mais que a gente tenha aquele filme, da Penélope charmosa, toda de rosa, é um mundo masculino. Mas masculino. como é você, enquanto mulher, está permeando nesse mundo masculino e muitas das vezes
ter que fazer teste de carro para cliente, dizer para ele o que está acontecendo no carro, quando ele chega na oficina, como que é tudo isso? Bom, então vamos falar desde o primeiro atendimento, quando o cliente chega. Como é um ambiente muito masculino, né? Total, assim, hoje em dia já tem mulheres que são mecânicas, tal, mas ainda é um setor um pouco mais fechado, mais voltado mesmo para os homens. Então, no primeiro atendimento, às vezes tem homens que entram e se eu estou lá, né, na parte lá da mecânica mesmo, né, não tô no escritório, às vezes nem olham para mim, né? Muitos já nos conhecem, nós temos clientes há muitos anos, né, fidelizados já, mas assim, às vezes quem não conhece me vê lá e finge que eu não tô nem aí. Finge que eu sou um fantasma, que eu nem estou ali presente. Normalmente com as mulheres, assim, eu sinto que a mulher já se sente mais acolhida, de ver que é uma mulher que vai atendê-la, né? Que eu creio que passe uma confiança maior, né? Nesse sentido do primeiro atendimento. É um desafio, mas assim, é muito bom. Eu gosto bastante de lidar ali no meio masculino. Parece que o entendimento é maior, assim, né? Mas é gostoso, assim. Às vezes, né, tem que nem, às vezes tem cliente que não me conhece ainda, passa como se, né, como eu havia dito, passa como se eu não existisse, ou se não fala, eu quero falar com o mecânico. Posso te ajudar? Posso, né? Não, mas o mecânico não está? Por exemplo, né, como você não entendesse de nada, né? E sim, eu faço os testes nos carros, né? Os mecânicos arrumam, né? Dependendo do problema, dá uma volta no carro, vê se o barulho continua, vê se vai aquecer, vê se vai, né? Se ainda tá solto alguma coisa, ou se a peça resolveu. Então a gente, né? Eu faço o teste também nos carros, né? Isso é muito gostoso também. Porque quando você fala assim, né, que ele chega lá e ele diz assim: "Quero falar com o mecânico", eu imagino que isso não foi nenhuma e nem 2 vezes, mas isso também, possibilita aquela coisa da comunicação, né, Sim, de poder dizer para o cliente: "Olha, eu estou aqui para poder te atender, assim, o que que você precisa, né, no que eu posso te te ajudar". ajudar. Isso. Às vezes ainda tem pessoas que ficam um pouco resistentes ainda, né. De Tem pessoas que não, que falam: "Ah, tá, olha, então o mecânico tá ali, ou o mecânico já vai chegar, saiu para testar um carro, só um momento, tal. Já quer me adiantando o que que tá acontecendo no carro". Tem uns que se sentem mais à vontade, tem outros que: "Não, vou esperar". Então, é é de ser humano para ser humano. Sim, até porque, sabemos que quando, vamos fazer aquilo que a gente gosta, então assim, ser proprietária de uma oficina mecânica é fazer o que gosta, como Sim. você disse, né, eu estou fazendo o que eu gosto. Então assim, até as pessoas que estão à nossa volta entender tudo isso, é um tempo. Sim, sim, leva um tempo, né, acho que vai acostumando conforme o cliente vai vendo, vai ficando, né, vai porque assim, a gente trabalha muito com indicação, né, os clientes nos indicam muito, todo mundo gosta, tal: "Ai, vai lá que o mecânico é muito bom, vai lá que o atendimento é ótimo", né, até teve semana passada, foi muito engraçado, né, posso contar, Sandra? Pode. O cliente foi indicado, né, e aí ele viu, "Ah, tá, resolveu o problema? Olha, fulano, pode vir buscar o seu carro, tá pronto já, tá? Ah, tudo bem. Ah, olha, realmente era tal peça que teve que trocar, tudo, né?" Aí ele falou assim, então tá, vocês passaram no teste da honestidade. Porque eu já sabia qual era o problema e eu tinha levado em 3 ou 4 oficinas e um amigo meu indicou vocês, falou, pode levar lá eles vão acertar um diagnóstico e vão fazer tudo certinho. E vocês passaram no teste de honestidade, parabéns pra vocês. Ele fez um vídeo pra gente, postou no Instagram, falou elogiou no Google, falou muito bem de nós. Ele falou: vocês acertaram realmente. Eu já sabia o que que era, mas meu amigo indicou e eu quis ver se realmente era verdade. Isso é uma satisfação, assim, gente, que não tem preço. Você vê o cliente satisfeito e feliz e confiando no seu trabalho, não tem preço. Porque é tudo isso que faz com que você não desista, tudo isso é Exatamente. gás para continuar naquilo que você Nossa, acredita. exatamente, dá muita energia isso. Nossa, você ouvir um elogio de um cliente, gente, assim, é surreal, é tão satisfatório, sabe?
tão gostoso, que faz com que a gente continue, né? Apesar das adversidades, dos problemas, né? Da dificuldade de empreender nesse país, da economia que não anda muito bem, a gente não desiste. Sim, porque vai além, porque você acredita no seu sonho, você acredita no seu Sim, projeto, porque isso acaba se tornando um projeto de vida. sim, é verdade. É um projeto de vida, né? E ainda é um projeto de vida que tem meus filhos que trabalham comigo. Sim, porque também, porque quando a gente fala no empreendedorismo, no primeiro momento, até as pessoas entenderem da possibilidade de o empreendedorismo também ser algo familiar. Sim, Isso é uma coisa importante, porque ah, às vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu vou fazer para o outro". Não, você vai prestar o serviço para o outro. sim. Mas quando você tem a oportunidade de ter as pessoas que fazem parte da sua família também estar com você, o resultado, ele é um outro resultado. Nossa, é maravilhoso trabalhar com eles, vendo que eles estão empenhados, que eles gostam realmente da mecânica. Eles gostam de carro e fazem com toda excelência, com todo cuidado. E como que começou esse sonho de se tornar mecânica, né, de ter uma oficina mecânica? Na verdade, eu acabei virando proprietária depois de um tempo já que a Híbrida estava aberta, porque eu trabalhava em outra área, acabei tendo o meu terceiro filho, o Gustavo. Eh, quando voltei da licença maternidade, ofereceram um outro setor que eu não gostava, eu falei: "Ai não, eu vou então alçar outros ares, outros voos, não quero", e fui embora. E aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar lá, né. E aí acabei virando sócia. Acabei virando sócia e gostei, eu sempre gostei de carros, eu acho que, né, Deus faz os caminhos certos, né, eu sempre gostei de velocidade, de carros, morri de vontade de fazer 18 anos para tirar carta, eu amo dirigir, então acho que eu caí no caminho certo. Quando você fala desse todo esse tempo trabalhando, né, na área automotiva, se você fosse começar, você começaria da mesma forma ou teve alguma coisa que você aprendeu no caminho que você falou assim: "Não, se eu tivesse, assim, alguém para me orientar, alguém", porque, assim, uma coisa é quando eu Sim, estudo determinada coisa, né, e que você falou assim: "Olha, eu vim de uma maternidade", e muitas das vezes não dá tempo, né, não porque é você verdade. você tem uma situação que aí eu tenho que escolher, ou eu volto para aquele ambiente que eu já não quero mais, que no meu olhar ele já não faz mais parte, porque Sim. ele vai me consumir um tempo que faz com que eu não curta a maternidade. E a gente tem visto que para as empreendedoras a maternidade tem falado mais alto. É, assim, porque eu acho que, você consegue ficar mais próxima, né, do seu filho e tudo. E se eu começasse hoje, eu buscaria uma ajuda mais, assim, eu faria diferente um pouco na gestão financeira, né, por conta de ter sistema é muito importante ter um sistema de gestão, né, agora a gente tem um sistema de gestão, porque você coloca tudo, né, parte financeira, as peças, os serviços, faz as ordens de serviço, então fica uma coisa mais completa. Então, eu acho que se eu começasse hoje, eu começaria já colocando um sistema de gestão. Acho que é a única coisa que eu faria diferente, assim, no Porque muitas começo. das vezes, eu acho que todo empreendedor, qualquer pessoa que começa um negócio, já teve momentos de ter uma conta bancária, não fazer o que se aprende nos dias de hoje, né? Ter a sua Sim. conta pessoal e o do seu negócio. Isso é muito importante, para não misturar as contas, né. Então a gente tem que tirar, né, aquele nosso salário, né, isso tem que ser feito e não misturar as contas. Então, aí é que é um grande desafio também quando você tem um negócio. É muito complicado, por isso que a gestão ajuda, os cursos ajudam também do Sebrae, por exemplo, ajudam bastante o empreendedor. Eu acho que é um dos melhores cursos que tem para o empreendedorismo, é o do Sebrae, que eles dão um suporte super assim, nossa, super completo. Então, eu acho que quando você começa, né, começar por aí, se orientando, ver o mercado de trabalho, a concorrência, estudar, né, onde você vai montar o seu negócio, ver um projeto de gestão, é fundamental. Porque quando você fala assim, aonde eu vou colocar o meu negócio? Você entende que aonde você colocou é um bom lugar? Então, eu acho assim, hoje em dia eu tô vendo que, assim,
às vezes o lugar não conta muito. Às vezes posso estar numa avenida muito, né, movimentada, e assim, às vezes acabar não tendo tanto movimento. Às vezes né, eu não estou numa avenida, né, nós estamos num bairro, estamos numa rua assim, que é um pouquinho, 1 quilômetro da avenida, mas eu acho que quando a gente faz o nosso nome, quando a gente fideliza o cliente indica outra pessoa, não importa o local tanto, ultimamente. Esse ano, assim, eu tô vendo bastante isso, sabe? Aí todo mundo, ai, tem que estar na avenida, tem que estar na. Tá, a avenida pode até chamar mais atenção, um certo momento. Por exemplo, acho que para um centro automotivo, que é serviços mais rápidos, assim, tudo bem. No nosso caso, que a gente não tá tanto, que é um serviço, né, mais complexo de mecânica e tal, eu acho que não conta tanto. Conta mais o bom trabalho, os bons profissionais, você fazer um marketing digital, que isso conta muito. A pessoa vai te procurar no Google, vai ver o seu endereço, isso ajuda bastante. Então, estar numa avenida hoje em dia, estar num pedaço mais movimentado, assim, eu creio que não seja o ponto, assim, crucial para ter clientes. Então, se você fizer toda uma estrutura de gestão e dentro da gestão você colocar a parte do marketing, né? Que quando vai colocar você, Sim. não só nas redes sociais, mas quando. Porque muitas das vezes a gente também faz aquela famosa procura do Google, né? Sim, Eu preciso. avaliação. E aí, tendo essas informações, eu decido se eu quero ou não. Mas se tiver Exatamente. indicação, é algo que me ajuda enquanto alguém que está à procura de um serviço. Sim, também os elogios lá no Google conta bastante, né? Isso ajuda bastante, né? A gente pede para avaliar, tal, porque o pessoal vai olhar lá e falar, ai, 4, 5 estrelas, nossa, tá bom, né? Já é uma ajuda também. Então, acho que hoje essas informações assim são mais relevantes do que o próprio local. Tem oficinas que trabalham de porta fechada, agendamento, eu trabalho com agendamento, mas a gente fica de porta aberta, né? Mas tem gente que trabalha com porta fechada, num lugar assim mais escondido, e aí é o seu nome, é o seu know-how, são as indicações dos clientes que você fidelizou. Acho que o local não conta tanto, pelo menos no nosso nicho, né? No nosso comércio, assim, eu acho que não é tão assim relevante essa parte, né? Porque porque muitas vezes as pessoas fazem comparação. Quando eu até entendo quando as pessoas falam para você de estar na avenida, pensando que se você pensar em qualquer outro segmento, se a gente vier pensar no segmento da alimentação, Sim. é uma coisa que as pessoas já falam, olha, pega onde passam mais pessoas, pega sempre um local que vai dar visibilidade. Sim, eu acho que no ramo de alimentação, eu acho que chama mais atenção, né, do que um lugar escondido. A pessoa não vai falar: "Ai, eu não vou comer, tô passando aqui, eu não vou lá em cima comer", né. E normalmente o pedestre, né, fala: "Ai, eu não vou, tem uma padaria aqui, tem um bar, tem uma lanchonete, ai, tem um Mac, tem não sei", né, então a pessoa vai ali mais próximo mesmo. Mas no nosso caso, eu creio que isso não gera tanta, assim, relevância nos dias de hoje, né. Então, o que seria relevante, além da parte da estrutura, da parte de gestão, a qualidade de um bom trabalho. A qualidade, a transparência do nosso trabalho. Por exemplo, eu vou trocar essa peça aqui do seu carro. Eu vou mostrar para o cliente: olha, sua peça aqui, olha, essa peça que estava danificada, ela estragou, tá assim, tá assado, esse aqui, ó. E aí a gente já colocou a outra, já substituímos, já tá pronto o seu carro. Isso traz muita confiança também. Porque muitas das vezes as pessoas sempre têm aquela queixa, né, com relação, eu estou escutando um barulho, de repente eu passei por uma enchente, de repente foi um buraco que surgiu na avenida que eu não enxerguei, Sim, e aí na hora que eu vou levar para o profissional, eu não ter essa garantia. O profissional fala, olha, estragou isso, de repente me passar um orçamento que me assuste. Então, por isso que muitas das vezes a gente também tem isso, porque levar numa oficina não é. Porque quando a gente diz assim, estou levando o meu carro, eu já sei que eu vou ter gasto. E assim, a gente é uma. gente, carro é uma família, hein? Então, porque Tem que assim, cuidar. porque tem esse susto, né? De quanto vai ser, quanto que eu vou dispor de um conserto, seja ele qual for. Sim, sim. Assim, como a gente tem muito cliente fidelizado, muito cliente antigo já, não pergunta nem quando, vai trocar isso, tudo bem. Mas normalmente os clientes novos, eles querem saber o valor, quanto vai ficar. Olha, me faz orçamento antes de mexer no carro. A gente pega, passa orçamento, olha, orçamento estimativo. Dependendo do que for, quando a gente mexer, pode ser que apareça mais alguma coisa. Por exemplo, vai trocar.
O kit da haste do amortecedor, que é uma peça que vai no amortecedor. Então, às vezes, trocou o kit da haste ali, aquela pecinha do amortecedor, puxa, mas o amortecedor também está danificado. A gente chama o cliente, olha, não vai ser. Na hora da desmontagem, a gente viu que o amortecedor também está ruim. Ou se não, um lado tá. Olha, troca uma homocinética, que também é da parte da suspensão. Aí, putz, não é só no lado direito, o lado esquerdo também tá ruim. Então, né, a gente avisa o cliente sobre para ele não. Ele vai ter uma surpresa? Vai, mas a gente vai avisar antes o valor, né? Porque às vezes ele achava que era só um lado e são só os dois lados. Assim, para cuidar do coração da pessoa, né? É, Porque, como você falou, essa coisa de que é uma família. é Porque uma família. com toda essa experiência, o que você recomenda? Porque, assim, muitas das vezes, a gente sabe, a correria, de repente a pessoa usa muito o carro. Às vezes o carro não é só para passeio. Hoje o carro Trabalho, também, ele é trabalho e é uma forma de locomoção, né? sim. Do ir e vir de nós, enquanto pessoas que moramos numa cidade grande. E aí, assim, qual é o recomendável? Quais os cuidados que a pessoa tem que ter com o seu veículo? Para não ter essa coisa da Da surpresa. surpresa. Bom, assim, a gente tem que se atentar muito. Troca de óleo. Normalmente os carros são para 10 mil quilômetros, tem carros para 5 mil. Isso é fundamental. A gente coloca a etiquetinha, coloca a data que foi trocado, coloca lá quando que vai ser ter que ser feita a troca novamente. Isso é fundamental para não dar problema no motor. O segredo é fazer a manutenção do carro, pelo menos uma vez por ano, antes de viajar, antes de tirar férias, calibrar os pneus, ver a troca de óleo, dos filtros, muito importante. Os filtros de. Trocou o óleo, troca o filtro de óleo, isso é inevitável. Filtro de combustível, que também interfere. Filtro de ar do motor, fica muito sujo. O filtro do ar-condicionado, aliás, posso falar um pouquinho do filtro do ar-condicionado, Sim. Sandra? Filtro do ar-condicionado. Às vezes a pessoa não dá nem um pingo de importância pro filtro do ar-condicionado. Só que assim, eu podia até ter trazido um para vocês verem. Quando você tira, com essa poluição, né, que a gente vive, ele tá preto, ele está completamente sujo. E aí você fica dentro de um carro fechado, respirando aquilo, aquele ar, né? Tá ligado lá o ar-condicionado, quente ou frio, e você tá lá respirando, respirando, respirando. Gente, aquilo faz um mal. Ninguém dá importância, mas é fundamental a gente fazer essa troca, pelo menos uma vez no ano. Trocar, a gente faz a higienização do sistema do ar-condicionado, troca o filtro, entende? Então, é muito importante. Então, o segredo do carro é fazer a manutenção, para não ter surpresas. Todo ano vai lá, faz a manutenção, vê suspensão, vê freio, água. Também é importante, né, olhar o óleo, o nível do óleo de manhã com ele frio, o nível da água, observar as luzes que possam acender, luz da injeção eletrônica, a luz do óleo. Qualquer tipo de luz a gente tem que se atentar e conversar com o mecânico. Entendeu? Então, o segredo é a manutenção, fazer a manutenção preventiva do carro. Esse é o segredo, para não ter surpresas. Porque muitas das vezes a gente não tomar esse cuidado, na hora que eu for levar o carro, assim, eu vou me assustar no valor, porque não é por conta do valor, porque se eu não fiz aquilo que é prevenção, vai Exatamente. aparecer coisas ali que eu falo assim, mas eu não sabia. Então, né? Aí, por exemplo, ficar 2 anos sem levar o carro. Aí, o que que vai ter? Trocar óleo, trocar filtro, trocar os outros filtros. Aí, o amortecedor tá ruim, a pastilha já tá ruim, o disco já tá arranhando, fazendo aquele barulhão. Que mais? O sistema de arrefecimento tem que trocar água, colocar aditivo, colocar água. Nós usamos só água desmineralizada, a gente não pode usar água da rua, tem muito cloro, tem que usar água específica com aditivo, entende? Então, isso é fundamental. Né? Porque senão você vai levar um susto, vai, porque você deixou muito tempo, né? Tá fazendo barulho, só um barulhinho. E aí vai piorando com essa cidade toda esburacada que a gente tem, toda hora tá danificando o carro, né? A parte de suspensão. Freia muito, né? Muito trânsito, muito, né? Quem anda bastante. Então tem que fazer. Tudo isso tem que fazer. Se você não fizer, aí vai o que acontece, né? Vai acumulando, a conta vai ficar alta mesmo. Que nem você falou com relação à água. Vai dar diferença? Sim, a água desmineralizada é específica para colocar no sistema de arrefecimento. Não pode colocar água da torneira. Por causa do cloro, né? Danifica, aí fica mais sujo ainda o reservatório da água. Então tem que usar, a gente usa água desmineralizada e o aditivo.
Mas essa água eu vou encontrar ela aonde? Nós temos já lá, a gente já tem, quando a pessoa vai lá fazer um problema que seja válvula termostática, coisas de, né, mexer no radiador, alguma coisa assim, do arrefecimento do carro, a gente já faz essa troca. Entendeu? A gente faz essa troca da água desmineralizada, coloca o aditivo, fica bonitinho. Pensando, né, já que a gente também toma a água, né, hidratada, para poder hidratar o corpo, o carro O também, carro o também carro também precisa. precisa, né? Precisa. Porque quando você, já aconteceu assim, de, se eu sou sua cliente, se eu precisar, existe telefone para socorro? Como é que vocês fazem? Como é que nem você falou assim, olha, trabalhamos com porta aberta e horário agendado. Mas qual seria esse horário? Se eu precisar, como é que eu Sim, então, faço? a gente trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, não fechamos para almoço. Tem o WhatsApp, o contato, né? Às vezes, a gente, nós não temos carro de socorro, guincho, alguma coisa assim, não, mas a gente tem parceiros também que tem guincho numa emergência, né? Os clientes ligam, às vezes, né, acaba atendendo num sábado ou num domingo, mas normalmente é das 8 às 18, de segunda a sexta. E a gente trabalha com agendamento, Sandra, justamente por isso. Porque assim, o Eduardo, que é o chefe dos mecânicos, ele já sabe o tempo que leva para fazer um serviço, entendeu? Então, por exemplo, você vai levar o seu carro e quer trocar o freio, ao freio dianteiro. Quando que eu posso levar o carro? Olha, então você pode trazer. Aí ele já calcula os serviços, o tempo de serviço, os carros que já tem. Por quê? Para o cliente também não ficar esperando. Por exemplo, a gente trabalha com Uber, com frota de carro de empresa, com carro particular. Então, todo mundo precisa do carro, né? O Uber mais urgente ainda. Então, a gente já calcula, fala, olha, você pode trazer o seu carro às 8 horas da manhã, vai pegar no fim do dia. Vou fazer tal coisa. Então, aí a gente leva um dia e meio para fazer. Então, o Eduardo já vai agendando os serviços, né? Para ninguém ficar esperando. Por isso que, assim, quando a gente agenda, eu peço para o cliente, confirma, porque às vezes eu deixo de agendar um cliente porque você ficou de me trazer o carro. Entendeu? Então, é para todo mundo ficar feliz. Para todo mundo sair satisfeito, né? Porque todo mundo tem pressa, todo mundo precisa do carro, né? Eu acho que hoje em dia, o carro não é luxo, gente, é uma necessidade, né? Todo mundo precisa por algum motivo, né? Se locomover com os carros. Ter o seu carro, né? Até porque tem muitas pessoas hoje que têm o seu carro também como trabalho, né? Sim, Porque não é só eu ir e vir do meu trabalho, não é só meio não. de locomoção. Não é somente locomoção. Porque muitas vezes o carro também eu utilizo para fazer. Tem gente que utiliza para fazer Vem, entrega. entrega, vendas, os Ubers, né? Hoje em dia tem bastante, né? O carro é necessidade, gente, tem que cuidar para não deixar na mão. Nesse tempo todo, foi importante ter essas parcerias, porque assim, muitas vezes eu, enquanto que tenho uma oficina mecânica, eu também tenho que saber as procedências das peças que eu compro, com quem que eu vou trabalhar. Sim. Assim, nós temos os nossos parceiros de autopeça também, né? Procuramos o melhor preço e de qualidade, gente. Não dá para usar qualquer marca de peça. A gente preza muito pela qualidade das peças. Por quê? O que que acontece? Se eu vir com uma... Até um caso que aconteceu com um amigo. Eu saí para testar um carro, para ver se não ia mais, né? Houve aconteceu o superaquecimento e acendeu realmente uma luz. Eu tive que parar, já liguei pro mecânico e falei, olha, acendeu, né, tal luz, tal, não sei o que. Então, abre o reservatório e vê se tem água ainda, tudo. E fomos descobrir, né, para encurtar a história, que a peça não era de qualidade. Não, era de qualidade, só que eu acho que eles não passaram no controle de qualidade, né? Isso trouxe um transtorno para nós, quanto peça. E é peça de marca conhecida. Então, imagina você pegar essas marcas que não são conhecidas. Então, a gente preza muito pela marca de carro, pela marca desculpe, das peças. Para não ter problema, porque é um constrangimento, é um transtorno para o cliente porque ele tem que trazer o carro novamente. É um transtorno para nós, né? É um transtorno também para às vezes para autopeça, que também às vezes ela comprou e também ela comprou do fabricante. O fabricante mandou entregar, então essa peça provavelmente não passou no setor de qualidade. Aí onde que veio parar? No final, né? Olha por onde tanto que passou e o transtorno que trouxe para nós, né? Porque
É tempo é dinheiro, isso é custo, né? Acaba atrapalhando. É chato para o cliente, é chato para nós. Então a gente sempre preza pelas peças de qualidade. E como essa deu problema, a gente não vai mais comprar dessa peça, dessa marca aí. A gente vai trocar. Aliás, Porque, nós já trocamos de marca. porque pensando também, quando você fala da qualidade e do quanto é o resultado final, porque assim, com tudo isso, assim, o cliente final que acabou sendo prejudicado. Exatamente, porque ele vai ficou mais uns dias sem o carro, né? Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, então agora a gente não pega mais esse fabricante, trocamos de fabricante que tá, né? Não está nos trazendo problemas, né? Então a gente preza muito por isso também, pela qualidade das peças. É que agora, assim, com essas coisas, né? Tudo há falsificação, né? Então tem muita coisa falsa, a gente tem que tomar muito cuidado onde pega, olhar a embalagem, olhar, avaliar a peça, olhar antes de colocar, né? Apesar que tem falsificações tão perfeitas ainda que tá fica difícil também, né? A gente tem que ter esse cuidado, sim. Vocês trabalham seja carro manual ou seja carro automático Sim, também, porque tem sim. uma diferença, né? Sim, o câmbio manual ele exige mais cuidado, o câmbio automático ele exige mais cuidados, tem que ser feito normalmente a troca do óleo de câmbio a cada 50, 60, depende do fabricante, 70, 80 mil. Quem tem carro automático tem que ficar muito atento, não deixar passar esse prazo de troca de óleo de câmbio, do filtro do óleo de câmbio. Ele é mais cuidado, assim, ele dá um certo mais trabalho e tem que ter mais cuidados, né? E o manual já não, nem tanto, mas também tem que trocar óleo de câmbio, fluido de freio, tem que sempre estar atento de óleo de direção hidráulica, a gente precisa trocar, tá sempre atento nessas. Tudo isso é manutenção, gente, tudo isso é uma preventiva. A gente Porque ainda precisa. mais agora que a gente começa a vir os feriados, as festas de final de ano. Então, como é importante eu já me antecipar com relação a Exato, toda gente. essa manutenção, porque assim, eu vou pegar a estrada e hoje, assim, é o que a gente sempre fala, você pode sair com sol E se a chuva. e chegar no seu destino com chuva. Porque assim, não dá para saber com relação à Não, previsão do tempo. não. E outra, né, gente? Vamos combinar, ficar parado na estrada. É um perigo, né? É um perigo, né? À noite, então, teve um cliente mas assim, isso não foi por falta de manutenção, né? Ocorreu um problema mesmo. E ele ficou, gente, ele estava num lugar perigoso, na Imigrantes, ele ficou desesperado, um guincheiro ajudou ele, levou para nós o carro, que era um domingo, eu acho. Então, né, isso que o carro é cuidado, imagina o que não é cuidado, né? Você vê um monte de carro parado na estrada, é perigoso, né? Desagradável, você tá com criança, tá com mala, tá com tudo, né? Então, vamos evitar problemas, vamos E levar o sem contar, como carro. diz o pessoal, assim, além de estar com tudo, aquela coisa da alimentação, do feriado de final de ano, né? Porque assim, a gente Sim, sabe que as surpresas delas acabam ocorrendo quando a gente menos espera. Então a exatamente, gente tem que né? estar. Carro é uma caixinha de surpresa. Tem uma coisa que você também nos disse, com relação, até voltando um pouco na parte Ah, da gestão, né? Porque quando você falou assim, quando a gente consegue trazer a gestão, uma coisa mais informatizada, você consegue olhar tudo isso. sim, Então, poder também, né, dizer como tudo isso te trouxe esse olhar, esse aprendizado e a importância de eu ter tudo isso. Como é que tudo isso faz? Você consegue dizer também que você tem você consegue reduzir o seu tempo de trabalho, porque quando você tem uma gestão organizada, de como isso reduz o seu tempo, de como tudo isso é importante. Porque muito se fala da gestão do tempo, né? Ah, hoje em dia fala-se muito. eu tenho que ter tempo de qualidade, eu tenho que ter o meu negócio, mas eu tenho que ter um tempo para mim. Quando você tem tudo isso de forma organizada, de como tudo isso é importante para você, proprietário de um negócio. É, quando a gente tem um sistema que é todo organizado, que você sabe que tá ali para você alimentar, colocar tudo que precisa, leva menos tempo, sim. No meu caso, eu fico sozinha, né, na parte burocrática. E além disso, eu saio para testar carro, eu saio para levar cliente, para buscar o cliente.
Então, eu preciso realmente que o tempo me ajude, né? Então, com o sistema fica muito melhor, né? Que encurta um pouquinho o tempo, porque são tantas atividades que tem que fazer, às vezes tem que sair para buscar peça, hoje mesmo sair para buscar peça, hoje mesmo fui, né, buscar cliente e tal. Então, quer dizer, eu tenho que ter um pouco mais de tempo, tenho que ter mais uma facilidade, né? Uma coisa que me ajude a não levar tanto tempo num serviço só, por exemplo, né? Que de fazer as ordens de serviço e ficar, né, procurando e olhando e tal. Quando chega as notinhas da autopeça, eu já coloco lá de qual que é o carro, já lanço lá tudo na ordem de serviço, né, para encurtar esse tempo, né? Porque às vezes acumula de uma vez 3, 4 carros para fechar, vão vir os 3 clientes para fechar o carro, então eu falo, meu Deus, socorro. Às vezes acontece, gente, que nada é perfeito, nosso dia não é perfeito. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho que sair o tempo todo. Saio de manhã, vou buscar peça, depois tenho que buscar outra peça. Ah, aquela peça não deu certo, vai lá buscar. O cliente chegar, você pode me levar? Entendeu? Então são diversas atividades, né? Então às vezes acontece, né, gente? Nem tudo é perfeito, mas ajuda no tempo. Mas quando, assim, com todo esse seu aprendizado, tendo uma oficina mecânica que a gente, muitas vezes a gente fala assim, é um mundo masculino que a gente está vendo que isso está ampliando. Hoje a Sim. gente tem uma quantidade de mulheres não só cuidando de oficina mecânica, mulheres dirigindo todo tipo de transporte. Quando a gente fala Sim. de transporte, não só pensando em carro, a gente tem ônibus, Ônibus, caminhão, caminhões, nossa, acho lindo. e aí você vai. é, Tem algum momento, alguma situação que você se viu assim, que você viu numa situação, gente, eu não vou conseguir resolver. Você não conseguiu, que você teve que assim, pedir ajuda. Porque por Hum, mais que a gente conheça, nós sabemos, independente seja qual for a profissão, a gente sempre tem que pedir auxílio de alguém. Né? Teve esse momento, seja com um cliente, homem ou mulher, de repente chegou naquele momento, não, isso aqui eu não vou conseguir, eu vou ter que, não será atendido na minha oficina, mas eu vou levar para a oficina de um colega, de um conhecido. Então, nós temos, assim, normalmente a gente consegue resolver todos os problemas. Só que assim, nós não, por exemplo, nós temos parceiros na parte elétrica, na parte de vidro, né, colocação de vidro, na parte de alinhamento, porque nós não temos, nós somos oficina mecânica, escapamento também, né? Às vezes não adianta a gente querer abraçar todos os nichos, né, Sandra? Então a gente é especialista mesmo em mecânica multimarcas, toda a parte mecânica. Mas, porém, nós temos trocamos a suspensão, uma bilheta, uma bandeja, vai ter que fazer um alinhamento. Então a gente já temos o nosso parceiro, já leva para alinhamento. Ai, por exemplo, ai, deu problema, puxa, é o motor de arranque. A gente já tem parceiro do motor de arranque. Ou, puxa vida, você consegue olhar esse negócio da maçaneta? Né? Já que o carro vai estar aí? Não. A gente fala para o cliente, a gente não mexe, mas a gente tem um parceiro. Quer que a gente leve? A gente leva. Já para facilitar para o cliente também, né? Essa parte. Parte de elétrica. Às vezes algum sistema elétrico, de chicote, de algum fio ali, né? Que nós não temos. A gente, apareceu esse problema, a gente já tem um parceiro da parte elétrica. Entendeu? Então, nesse sentido, às vezes a gente não consegue porque a gente não é especializado nessa parte. Mas conseguimos identificar o que é. Porque tudo isso é muito importante, porque às vezes eu vou levar o meu carro, eu, enquanto usuário, imagino que seja uma situação. Sim. E aí, quando eu levo para o profissional, e ele vai identificar alguma outra coisa, pode ser menos do que eu pensei, ou pode ser até mais. Mas, exatamente, exatamente. E aí a gente sempre vai avisar o cliente né, do que tá acontecendo, o que tá correndo. Olha, seu carro tá com a parte elétrica ruim, nós não mexemos, essa parte já foi, a parte mecânica já foi sanada, mas há necessidade de levar, né? Por exemplo, outro dia teve um carro lá e tava com problema no chicote, então a gente já se resolveu a nossa parte mecânica. Nós temos um parceiro, você quer que a gente leve? É de confiança, porque a gente procura manter um padrão do nosso padrão, não menos que nós, né? Então nós temos os parceiros normalmente são de alto padrão que a gente indique, que a gente leva. Ar-condicionado também, a gente costuma, né, tem uma carga, tem um gás, né, que vai no ar-condicionado e a gente tem um parceiro também que faz essa carga de gás, tem uma peça também que é do ar-condicionado. Então a gente, né, não consegue resolver nesse sentido, mas normalmente a parte mecânica a gente sempre resolve.
porque nós, né, enquanto seres humanos, né, dificilmente a gente senta para ler o manual, seja do que for, Nunca. né? Assim, seja o que eu comprar, Ah, vou ler esse livro, né? É um eu, livro, né? Um eu, manual. eu já quero, assim, já colocar em uso. E muitas vezes as pessoas falam assim, que nem você citou, o ar-condicionado não é somente eu colocar o frio ou colocar o quente, né? Então, assim, eu tenho que saber de como é que funciona tudo isso. Sim, tem que saber, né? Às vezes não dá muita importância, né? Por isso que a gente às vezes acaba explicando o que que acontece no caso. A pessoa não entende muito, né, do que está acontecendo, e tal, mas a gente explica o que que aconteceu, e tal, a pessoa tentar entender um pouquinho. Tem gente que já não, já fica procurando no Google, já vai fuçando, já vai vendo, né? Já chega lá querendo é o carro pronto. E assim, a híbride, né, com todo esse tempo, já teve algum momento que você pensou de transformar esse seu conhecimento, trazer seja para jovem, adolescente, mulheres, transformar tudo aquilo que vocês têm, né, de vivência para um conhecimento maior, trazer É, para eventos, palestras, workshop. sim, sim. É um projeto aí que está na minha mente de fazer essa workshop, principalmente de mecânica para mulheres, né? Para dar aquele norte. Aliás, eu fiz né, o ano passado, né? A gente fez um workshop para mulheres, tive patrocínio de um fabricante de peça, foi maravilhoso. Quem não foi perdeu, mas quem sabe ano que vem tem mais. E é importante, né? Porque assim, a gente deixa as pessoas informadas, a gente fica conhecendo a híbride, sabendo como que é o trabalho, informa o cliente para ele não ficar tão perdido, né? Principalmente as mulheres, porque né, todo mundo fala, mecânica engana a mulher, né? Eu não vejo isso, gente, lá. Nós tratamos de igual para igual, né? A gente não enrola ninguém, a gente tem um lema aqui de ser transparente com o cliente, de trabalho com qualidade, seja o carro que for. E então não tem, né, o porquê. E é um projeto, sim, de fazer um workshop, um e-book, para as mulheres fazer num workshop mostrar as peças dos carros, como é que funciona. Quem sabe, 2026 está aí. Porque quando nós temos. Porque assim, uma coisa é eu pegar, né, aquele manual com aquele desenho. Sim, Ele é muito diferente de quando eu tenho a peça à mão. Tem uma nossa, diferença muito grande. completamente. E aí, quando eu sei aonde cada peça vai, então assim, a gente fala assim que a gente diminui o erro e o engano. Sim, sim. Você vai saber, né, onde que é aquela peça, onde é que é o reservatório, onde é que tá o radiador, onde estão as mangueiras, você vai lá. Então, é muito legal, gente. Ano que vem promete aí. Vamos fazer um workshop aí com um carro lá, mostrando tudo certinho para vocês. Porque mesmo a gente fala, né? Mesmo tendo a tecnologia, mesmo tendo o Google, tendo a IA, Sim, gente, a gente até brinca, né? O mão na massa é completamente é diferente. insubstituível, né, gente? Como olho no olho aqui nesse podcast com a Sandra, maravilhosa, não é? Não tem, gente. Tem que ver, tem que pegar, tem que, né, a peça, olhar tudo certinho. Ah, não tem. Com todas essas inteligências aí, com tudo isso, né? O ser humano tem que estar mais próximo. E assim, tem uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal. Nos dias de hoje, a gente já não tem mais aquelas mecânicas, né? A estrutura, porque quando você falava no mecânico, se a gente voltar aí uns anos Ah, atrás, você falava assim, mecânico, você já imaginava aquela coisa da graxa. sim. Hoje, se suja a mão, mas não é tanto como era. Não, né? Porque os carros hoje têm injeção eletrônica, né? Então a gente tem um aparelho lá, o scanner, para passar nos carros, não é tão assim mais sujo, né? Os carros três cilindros, que mudaram bastante também. Eu acredito que em breve aí não vai ter mais graxa aí na mecânica. A não ser no freio, né? Você tem que dar uma graxadinha ali, passar alguma coisinha, né? Uma cinética ali também vem com alguma coisa. Mas se a gente pensar. Nossa, mecânica era totalmente sujo, né? Era graxa pura, né? Parecia, né? Assim, então hoje a gente vê também que algumas oficinas elas têm até um espaço para o cliente, porque se a gente pensar uns anos atrás, então assim, você chegava na oficina,
assim, até para coisa, para que eu não me sujasse, eu já ficava na calçada, do lado de fora, né? Sim, Aquela coisa assim, eu deixei o carro, fico do lado de fora, ou eu aguardo, eu venho pegar depois. E hoje não, hoje a gente tem espaços de sim. convivência. A gente tem espaços que o cliente ele decide se ele vem pegar depois ou se for um serviço rápido, Rápido esperar, né? ele aguarda. Então, É, assim, normalmente o cliente não fica, né? Porque como a gente faz com agenda, normalmente não fica. Mas também dificilmente o cliente se suja, né? Porque a gente preza pela limpeza. Óbvio, né, que não dá para ser 100% limpo, né? Porque o carro às vezes vem sujo, vem com barro, entra sujeira, a poluição, a graxa, né? Essas coisas. Derruba óleo às vezes, mas a gente tem que estar limpando. Mas melhorou bastante, né? O conceito de oficina hoje tá bem diferente, né? Tá um pouco, como é que fala? Glamourizado, né? O ramo da mecânica eu também, falo, né? porque assim, fala assim, eu vou levar meu carro naquele lugar, e tem gente que ainda tem aquela coisa assim do café, né? De você ter um espaço, tem lugares que você vai ter revista, e aí, Sim. O quando, café sempre tem, gente. Água e café sempre tem. tá vendo, gente? Então, assim, não é somente ir e deixar o carro, mas com toda essa sua experiência, né? Você falou que são aí alguns longos anos. Começaria de novo? Com certeza. Começaria de novo. E melhor ainda, né? Com mais conhecimento, com mais bagagem, né? Nesse tempo todo, como eu falei para vocês, eu fiz faculdade. O direito ajuda bastante também no direito do consumidor. A gente, né, conhece as nossas leis, a garantia. Então, acho que começaria assim com mais bagagem. Se começar de novo, eu começaria e o lema é nunca desistir e persistir. Porque muitas pessoas acabam desistindo, né? Porque é muito É triste quando. trabalhoso, né, Sandra? Trabalhoso. Então, mas sair da zona de conforto, né, em busca daquilo que a gente acredita, é- Satisfatório. os anos vai. Porque, assim, é muito triste quando a gente vê uma estatística, né? Quando o Sebrae fala assim, olha, Sim, muito são triste. assim, milhões de pessoas que desistem nos Sim, primeiros 6 meses, nos primeiros anos, que a empresa ela só vai ficar, como a gente diria, madura no ponto com 5 anos. E a gente sabe que é. a espera muitas vezes, porque a gente tem muito aquela coisa do imediato. Então, assim, de repente eu estou investindo por uma situação, ou porque eu recebi uma rescisão, eu estou Sim, investindo porque aconteceu algum fato, e aí eu já quero investir para receber de imediato. Mas a gente vê que até o próprio investimento, ele, para que você tenha retorno, ele também depende de um tempo. sim. Tem que ter esse tempo, tem que ter paciência, persistência. Não é fácil, né? E eu acho assim que o fundamental é você conhecer o que você está fazendo. Você conhecer o que você ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Porque, primeiro, que se você não conhece, você não pode mandar no seu funcionário como você vai mandar se você não conhece, né? Primeiro, que você não vai atender bem, você vai acabar perdendo o cliente. Eu acho que também é uma dessas coisas que acabam fechando é porque você não tem o total conhecimento. Foi o que eu falei. É fundamental fazer. Os cursos do Sebrae, eles dão muito norte. Eles dão muito norte. Conhecer o mercado, ver como é que tá, a gestão financeira, o marketing digital. Mas também o marketing digital não vai ajudar se você não tem um conhecimento, né, anterior, se a empresa não tá ali alinhada, tudo certinho, né? Porque o marketing você vai divulgar a tua empresa, né? Então tem que estar tudo certinho, né? Então acho que o conhecimento é o fundamental. Conhecer o seu produto, conhecer o seu concorrente, conhecer o lugar onde você vai abrir, né? Conhecer de tudo um pouco. Eu acho que isso é fundamental, mas conhecer do produto é número um. Chave Porque, número um. porque quando você fala do local, acho que a gente aprende muito, assim, tem, assim, quando a gente fala assim de alimentação, acho que todo mundo gosta de comer e todo mundo já comeu. Seja um McDonald's ou um Burger King, você veja como eles fazem a pesquisa para saber em que local vai abrir. Exatamente. Então, Eles assim, fazem. eles não abrem em qualquer lugar. E um perto do outro, olha o marketing. Sim, porque assim, e aí a gente vai aprendendo, eles são concorrentes entre si, mesmo São. eles tendo perto, eles garantem a sua clientela. Então, como você mesmo disse, o conhecimento é tudo. Sim. Você pode ter uma oficina
próxima a você, mas o que que você oferece para os seus clientes? Como é que é feito o Sim. trabalho? E assim, Atendimento, conhecimento, transparência, sorriso na voz, sorriso no rosto. porque assim, todos nós, acho que você não vai ter 365 dias feliz. Não, Você terá os seus dias bons, os seus dias ruins. Mas o outro, né? Como é que você transmite tudo isso para o outro? O outro também não tem que saber qual é o seu não. dia bom, qual é o seu dia ruim. Mas você está lá para prestar o serviço. Então, assim, quando nós prestamos um serviço de qualidade e que o outro Sim, também se sente acolhido, acolhido. porque Bem assim, atendido. assim, claro, a gente fala assim que o café, a água, ele acaba sendo detalhe. Mas até aquela coisa assim do bom dia, porque o que que a gente vai vendo? É uma coisa que a gente aprendeu, mas está sendo uma coisa muito difícil das pessoas dizerem, né? O bom dia, o boa tarde, o até logo. Obrigada. Então, assim, aí fala assim, gente, se aquilo que é o básico, o mínimo, a gente não está conseguindo fazer, como é que eu vou dizer para o meu cliente, olha, eu vou te prestar um bom serviço. Se eu não consigo olhar no olho dele, se eu não consigo ouvir, se eu não consigo ter uma escuta, porque Sim, tem que ter escuta. ele está trazendo o carro, assim, ele também quer escutar, assim, a minha opinião. Olha, eu estou trazendo o carro, eu escutei, eu acho que é isso. E quando você fala assim, não, olha, vamos dar uma volta no quarteirão, Sim, até para você fundamental andar com poder o cliente. dizer para mim o que é, porque não é só ele chegar lá, ó, é isso, ó, deixa aqui que eu vou ver depois, ó, ou depois eu te ligo. Não, porque quando ele chega e eu vou dar essa volta no quarteirão para dizer, né, se aquilo que ele está dizendo para mim confere, isso Hum, é uma garantia de serviço. Então, assim, sim, então tudo isso vai dando credibilidade e, assim, vai tendo, assim, aquela coisa assim, olha, eu não vou deixar o meu carro em qualquer lugar, já que ele é um membro da família. exatamente. Então, e aí a gente vai aprendendo de como a gente pode fazer tudo isso, de que tudo isso é muito importante. É fundamental, né, o bom atendimento e explicar para o cliente o que está acontecendo. Às vezes ele está falando que tem um barulho, às vezes a gente dá uma volta e não ouviu, né? Porque tem problemas que são intermitentes também. Mas às vezes aí o mecânico vai dar uma volta com ele, ó, tá vendo? É esse. Aí começa. E localiza. É muito importante também isso, né? Quando é um problema assim, mais que não é tão pontual, né? Que tá assim, que é intermitente, então é importante a gente dar essa atenção para o cliente, né? E como você falou, não é só o café e água, é um bom dia, tudo bem, boa semana, né? Acho que isso, quando você tá num lugar que você é bem atendido, né? Às vezes você vai falar, poxa, eu vou gastar, mas você é bem atendido, fica até feliz, não fica nem mais triste já. Então, tem aquela coisa da compensação, né? É, da Assim, compensação. assim, a manutenção será feita e ainda terei aí mais 365 dias, já que você falou que é uma vez É, por ano. Então, assim, pelo menos. eu vou investir, mas serão alguns meses, tá? Exatamente. Por exemplo, troca de óleo, só deixar uma observação, gente. A cada 10.000 quilômetros, ou olha, não deixa muito. Se o carro não anda muito, não pode deixar também o óleo muito, que ele acaba estragando, né? Então, passar de. Chegando. Ó, não andei os 10.000, andei uns 8, já é melhor trocar. Não andou muito, aquele carro, aquele óleo ficou lá mais de 5, 8, 9, 10 meses, então é melhor já, né? Tudo para prevenir. Então, olha, você vê assim, o nosso bate-papo falando de mecânica de carro. E assim, a gente tem o relógio, que é o nosso. Nosso tempo. E assim, a gente está falando de gestão de tempo, e assim, é algo que também não nos ajuda. Mas tem aí, né, nas suas considerações finais, dizer, né, qual o endereço da Hybrid, telefone de contato. Pode deixar. Então é Só só. queria fazer uma observação, gente, do nome, Hybrid Motors. O nome foi criado pelo Eduardo, né? Foi ele quem colocou, o chefe dos mecânicos, já em 1994. Justamente por causa dos carros híbridos. Já se falava dos carros híbridos. Então ficou Hybrid Motors, justamente por conta disso, dos carros híbridos. É um pouquinho difícil falar, mas hoje em dia já tá todo mundo já tá todo mundo familiarizado com esse nome. Porque assim, porque quando você fala assim, da onde surgiu, assim,
pensando que ele é uma pessoa visionária. Visionário. Visionário. Porque se você pensar que muito se falou, mas a concretização foi nesse século. Foi nesse século. De pensar, então, assim, quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou, tá vendo? Agora que tá aí em alta, né? Então, gente, o endereço da Hybrid Motors é na rua Alexandre Bonício, 558, no bairro Alves Dias. Fica próximo ali da UBS do Alves Dias, da Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco. A gente está entre a FEI e o Bem Barato. O WhatsApp e o telefone é o 940069140. E o Instagram, Hybrid_Motors, para vocês visitarem e ver nosso trabalho lá. E eu só quero agradecer a Sandra pelo convite maravilhoso para estar aqui no podcast Sandra com Elas, que eu já estava esperando, já queria vir aqui. Surgiu essa oportunidade, Sandra. Gratidão pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de passar essas informações para o seu público, né? E precisando de nós, só chamar a Sandra, se tiver alguma dúvida, ela me contata. E só agradecer por esse podcast aqui maravilhoso. Eu adorei. Eu que agradeço, né? Porque a gente tem dito que esse podcast Sandra com Elas vem com esse princípio de informações, empreendedorismo e negócios, né? E eu quero, assim, agradecer a gente poder trazer também mais informação de utilidade pública. Então, você que tem um carro, seja ele, né, manual ou automático, precisou Hybrid Motors. Isso aí. E também quero nessa noite agradecer a Deus, agradecer a você que faz parte do nosso canal, você que vai nos assistir, se inscreva, curte, comente, compartilhe, ao Igor, né, o nosso suporte técnico, ao Projeto Shalom, a mais essa oportunidade, na pessoa do Tiago, que é o presidente interino, a Priscila, que é diretora administrativa, você por ter aceitado esse convite, porque a gente sempre fala que tem o momento certo. A gente vai se encontrando, vamos marcando, tem as coisas, acontece uma coisa, acontece outra. Mas sempre dá certo. Deu certo. Tudo tem a hora. Deus prepara. Olha, você viu? Eu estou no 33º podcast, Idade de Cristo, 33. Então, tá vendo? Foi profetizado. Então, eu só quero, assim, gratidão. Agradecer a tudo isso e a você que está sempre com a gente toda quinta-feira, toda semana. E a gente tem sempre uma surpresa para você. Meu muito obrigado por você fazer parte. Assistam Sandra com Elas. De fazer parte desse projeto, que ele não é meu, mas ele é nosso. Ele é nosso. E é isso. O meu muito obrigado e uma boa noite.